No episódio anterior, falamos sobre Sealand, um país que surgiu da rebeldia de um cidadão inglês que se recusou a seguir as leis do Reino Unido. Apesar do país se manter firme e forte fora do território britânico até os dias de hoje, outros países autoproclamados não possuem tanta sorte, sendo subjugados dentro de um governo que muitas vezes é extremamente autoritário e danoso à população local. Infelizmente, esse é o caso do Tibete, uma província autônoma chinesa que em um passado não muito distante já foi um país independente, mas que acabou perdendo esse status na década de 1950. Como a China conseguiria anexar o território tibetano? Qual a motivação por trás disso? Bem, pouca gente sabe, mas durante boa parte do século XX, o Tibete foi governado pelos Dalai Lamas, que são líderes espirituais do budismo local. Em meados da década de 1910, o 13º Dalai Lama, em uma tentativa de afirmar a autonomia local, expulsou os representantes e as tropas chinesas, o que não seria visto com bons olhos. A China buscava controlar a região, e nem mesmo esse ato do Dalai Lama os faria aceitar a independência tibetana. Outro fator que não ajudava o Tibete, na sua tentativa de se livrar do governo chinês, era a sua diplomacia. O país não estava apenas isolado geograficamente, mas também mantinha contato apenas com poucos governos, como por exemplo os Estados Unidos e a Índia. Se a situação diplomática não era das melhores, militarmente o país também se encontrava defasado. Temendo uma invasão, várias tentativas de aumentar o poderio bélico do Tibete foram feitas pelo Dalai Lama, que não obteve sucesso. Os tibetanos estavam realmente à mercê de sua própria sorte. Nesse período, pode-se destacar a Guerra Sino-Tibetana, conflito iniciado pelo próprio Dalai Lama, que tinha por objetivo conquistar monastérios da região. Todavia, a diferença entre o poderio militar era muito grande, e o exército tibetano acabou sendo derrotado. O ano de 1949 marca o início do fim do sonho tibetano. Em uma carta enviada ao governo americano e ao Mao Zedong, o governo do Tibete declarou que iria se defender a qualquer custo do Partido Comunista Chinês. Os perigos de um governo comunista eram conhecidos até meados do século passado. Mais uma vez, tentativas de modernização militar foram feitas pelo Tibete, mas já era tarde demais. Em setembro de 1949, o Partido Comunista Chinês, que acabara de assumir o poder na China, já havia declarado interesse em incorporar o Tibete, Taiwan, a ilha Hainan e as Ilhas Pescadores ao seu território, seja por bem ou por mal. Além desse cenário não muito animador, o 13º Dalai Lama havia morrido em 1933, e o seu sucessor ainda não tinha atingido a maioridade. Em 1950, o 14º Dalai Lama tinha apenas 15 anos, deixando a administração do país nas mãos de um regente. Se você não sabe o que isso significa na prática, devo lembrar que Dom Pedro II, após a renúncia do seu pai, também não tinha a idade mínima para assumir o trono, fazendo com que o Brasil passasse por um período de revoltas e instabilidade até sua coroação em 1841. Com o Tibete não foi diferente, e a crise interna acabou favorecendo os interesses do governo chinês. A princípio, os dois países tentaram resolver a questão de maneira diplomática. Conversas entre ambos os governos foram mediadas pela Índia e pelo Reino Unido, em que a China propôs que o território fosse anexado ao seu país, delegando aos mesmos a responsabilidade de defesa, gerenciamento do comércio e relações exteriores do Tibete. Caso aceitassem, estava tudo na paz, mas se recusassem, isso significaria guerra. Que proposta encantadora, não acham? A resposta do Tibete foi negativa. O país queria se manter independente e a proposta chinesa não garantia a tão sonhada soberania. Além disso, o Partido Comunista Chinês justificava a anexação sob o pretexto de eliminar as forças imperialistas no local, mas o governo tibetano foi enfático ao dizer que não havia necessidade de liberação, já que não havia ingleses, americanos ou membros do Kuomintang local. O Tibete era gerenciado pelo Dalai Lama e não por qualquer outra potência estrangeira. Óbvio que o governo comunista chinês não estava feliz com isso. Como poderia o Tibete, um pequeno país que parecia ainda estar preso na Idade Média, recusar uma proposta tão generosa?
Bem, sabemos muito bem qual é a solução favorita dos comunistas quando não conseguem um acordo. Em 1950, tropas chinesas invadiram a cidade de Chamdo, na fronteira entre a China e o Tibete, matando cerca de 5.000 tibetanos. No ano seguinte, o exército chinês chega a Lhasa, capital do Tibete. A partir desse ponto, a China ofereceu o chamado Acordo de 17 Pontos para a Libertação Pacífica do Tibete, que de pacífico tinha apenas o nome. O acordo oficializou a soberania chinesa sobre o Tibete, sendo assinado pelo 14º Dalai Lama. Contudo, apesar dos chineses falarem que foi um acordo aceito mutuamente entre ambas as partes, os tibetanos alegam que ele foi assinado sob coerção, considerando-o inválido e repudiando o mesmo até os dias de hoje. Tratando-se de um governo comunista, a coerção é o único método conhecido para atingir os interesses do Estado, e a própria invasão do Tibete foi utilizada para colocar pressão no governo local e forçar o acordo sob termos que beneficiassem exclusivamente a China. Coerção é a base do Estado. Nas palavras do sociólogo Max Weber, o Estado é uma comunidade que possui o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um território. Para os libertários, o único uso legítimo da força física é para defender a sua propriedade, e todo tipo de agressão fora desse espectro não passa de coerção. A China, ao invadir, matar e prender os tibetanos, fez o uso da coerção para atingir os seus objetivos. Nem mesmo nos termos de Weber, tal agressão é justificada, visto que o uso da força nesse caso está muito longe de ser legítimo. Mesmo com a declaração de soberania chinesa, os tibetanos ainda lutaram contra os excessos dos comunistas. Descontentes com o plano de reforma agrária, grupos locais se rebelaram contra os chineses, levando o governo soberano a intensificar a coerção na área. Em 1959, o conflito chegou a uma proporção tão grande que muitos acharam que o Dalai Lama havia sido assassinado pelo exército chinês, já que não se ouvia falar dele durante semanas. Contudo, o líder tibetano conseguiu fugir e se estabelecer no norte da Índia, local em que continua habitando até a atualidade. Estima-se que cerca de 2.000 pessoas morreram nos conflitos em Lhasa. Mas o que será que a ONU, organização recém-criada na época, fez? Bem, um mês após a invasão chinesa, El Salvador se juntou ao Tibete para denunciar os abusos do Partido Comunista Chinês. Mas a Índia e o Reino Unido acabaram com o debate por acreditar que a China iria buscar uma solução pacífica para o conflito. Não preciso nem falar que não foi bem isso que aconteceu. O fato é que hoje, 70 anos após o ocorrido, o Tibete é uma zona autônoma dentro da China. Em teoria, isso deveria significar que mesmo dentro do Estado chinês, os tibetanos possuem um nível de independência, com líderes locais e com a sua cultura respeitada. Contudo, a realidade é que o local é governado por um membro do PCC, e o governo tem planos de popular a região tibetana com os chineses Han, o maior grupo étnico do país. A necessidade de povoar mais localidades é um dos motivos pelos quais a China se importa tanto com essa questão. Com mais de 1 bilhão de pessoas em seu território, eventualmente faltará lugar nas zonas mais populosas para tanta gente. A região do Tibete funciona como uma válvula de escape, um local onde a China pode incentivar ou obrigar indivíduos a se estabelecerem. O grande fluxo de imigrantes na região tibetana faz parte também do Plano de União Chinesa, cujo objetivo é moldar a identidade cultural regional aos padrões chineses. O desaparecimento de elementos da cultura tibetana facilitaria a transição da região, resultando em uma maior identificação com a China e o enfraquecimento de movimentos separatistas. Além da questão populacional, um outro fator muito importante sobre o Tibete não pode ser esquecido: a água. Por vezes, sendo chamado de terceiro polo da Terra, a região é a nascente de rios importantes do continente asiático, incluindo os rios Amarelo e Yangtze. Controlar essa região significa ter o controle de uma quantia significativa de água, além da possibilidade de controlar o curso dos rios em benefício próprio, ou pelo menos em teoria, vide o que aconteceu no Mar de Aral, como já mostramos em outro vídeo aqui no nosso canal. Em nome de um bem maior, as maiores atrocidades do mundo são justificadas por aqueles que estão no poder. Já sabemos que a União Soviética, por exemplo, escondeu o massacre de Holodomor durante décadas, cabendo ao
um jornalista galês expor o ocorrido para o Ocidente, algo que foi visto como exagero na época e lhe custou a vida. No Tibete, milhares de monastérios foram queimados e a quantidade total de vítimas nas contagens varia entre 150 mil até 1,2 milhão de pessoas. Se o prognóstico da região não é dos melhores, a história desse local pode nos ensinar bastante sobre a natureza do autoritarismo. Para obter poder, os governos autoritários não se importam com a cultura ou a vontade dos cidadãos. Uma vez com todas as ferramentas em mãos, é apenas uma questão de tempo até que o território seja subjugado, os opositores estejam mortos e a cultura local seja dizimada. Essa é a história do Partido Comunista Chinês, uma organização que não conhece o significado da palavra liberdade.